partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 10 de outubro de 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre as torcidas organizadas no futebol. Saiba como elas surgiram no Brasil e a modificação que sofreram ao longo dos anos. Vamos abordar também como a violência está presente neste meio e a contribuição da mídia esportiva para a criminalização das organizadas. Você acha que elas devem ser extintas? Ouça a nossa matéria e tire as suas conclusões. Conversamos com os pesquisadores Bernardo Buarque de Holanda e Heloísa Helena Reis, além do jornalista Mauro César e o professor Juarez Xavier, também o presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, André Azevedo. Portanto, fique ligado que já vamos debater este assunto. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje conosco, nosso time de comentaristas desfalcado, né? Não temos a presença hoje do Tuca Américo, mas temos Zeca Marques e Carlo Napolitano, começando com o Carlão. Saudações, Carlo. Olá, Guilherme, olá, amigos, olá, Zeca. Então vamos mandar um abraço pro Tuca, né? Que não sinta-se abraçado, Tuca. Ele até pediu, né? Falou que não viria. Falou, manda um abraço pra mim, está mandado, Tuca. Pra ele e pra esposa dele, né, Zeca? Pra Solange. Mas eu vou falar hoje um pouco do jogo da semana do basquete, né? O time do Pascoaloto Bauru Basquete enfrentando o New York Knicks no Madison Square Garden, né? Acho que foi a grande notícia da semana foi essa, um time brasileiro jogando na meca do basquetebol norte-americano. Mas o que me chamou mais a atenção do jogo foi a repercussão que teve lá, né? Não sei se vocês viram, até postei na nossa página no Facebook, uma matéria grande de folha inteira no New York Times, relatando a presença de um americano no time de Bauru, do Robert Day, e contando a história da vida dele. E nós comentamos aqui na semana passada se Bauru teria tido projeção pelas finais do Campeonato Mundial, do torneio interclube, sei lá. Eu acho que ganhou, Zeca. Bauru, por essa participação no meio da semana lá nos Estados Unidos contra o New York Knicks, Bauru ganhou projeção, Robert Day ganhou conhecimento, o reconhecimento nos Estados Unidos, talvez ele fosse um jogador desconhecido. Bauru também, né, teve uma repercussão, até algumas instituições aqui da cidade foram mencionadas na reportagem, então achei bem legal isso, muito embora o jogo não tenha sido tão legal, né, como se disse, o time de Bauru até começou bem o jogo, conseguiu vencer o primeiro quarto, mas depois houve uma mudança da equipe. Bauru fez o que se esperava. Mas, Carlão, não dá para fazer diferente também. É só a gente pensar, vendo essa questão pelo avesso. É quase como se viesse para cá, para o Brasil, um time de Illinois que tem um brasileiro e que teve... Fosse jogar no Maracanã contra o Flamengo. Eu imaginei a mesma coisa, Zé. Então, é um time de Illinois que foi campeão norte-americano, campeão continental de futebol, soccer, e vem jogar com o Flamengo no Maracanã com o brasileiro no time. E que narrasse a história do jogador de Bauru, né, da sua vida, tal, do interior, e que foi jogar... Mas eu achei legal, achei uma exposição até interessante para a cidade, para o Brasil, para o basquete brasileiro. E o jogo em si foi um jogo... apesar da derrota, não foi feio, né? Até pelo desinteresse também do New York Knicks. E lembrando que o Bauru Basquete volta à quadra amanhã, né? A partir das 7 da noite, pelo horário de Brasília, vai enfrentar o Washington Wizards. Mas o que é de se lamentar é o fato do Bauru Basquete ter sido eliminado do Campeonato Paulista porque não pôde comparecer aos jogos dos playoffs das quartas de final. Eu acho que aí os dois erraram.
Porque, primeiro, não é uma competição oficial que o Bauru está disputando nos Estados Unidos, são uma série de amistosos. Então isso tinha que estar no planejamento do time. Não é um time que se orgulha de planejamento, de organização. Tinha que estar planejado e tinha que ter acertado com a federação para não atrapalhar também os adversários. Então acho que todos erraram aí nessa questão. E eu acho que é inegável que o Bauru tinha, de fato, de ir e comparecer para participar desses jogos. Eu ouvi numa das rádios aqui de Bauru, acho que foi até na 96, um ouvinte falando que o Bauru foi prejudicado pelo sucesso. E pelo seu próprio sucesso. Mas na verdade, viu, Zeca, passaram com antecedência para a Federação Paulista de Basquete. Mas não souberam fazer articulação. O sucesso tem dessas coisas, Sim. Tem os ônus e os bônus. O grande problema não é nem você disputar aí, ficar uma semana nos Estados Unidos. É que Bauru teve também a disputa do Intercontinental. E aí fica difícil você conciliar muita coisa ao mesmo tempo. Imaginemos se o Corinthians deixasse de disputar as semifinais da Copa do Brasil, né, e não tivesse agenda, porque ele ia disputar uns amistosos na Inglaterra ou na Itália. É a mesma coisa, tem que programar. Com o Cosmos em Nova York. Tem que programar a sua agenda e saber que existe um calendário. Né? E a verdade, a gente já falou disso também, né? Bauru, desde o começo, não levou a sério o Campeonato Paulista esse ano. Talvez por ser atual bicampeão, não existe uma pressão para ser campeão paulista. Então, se é dessa forma, entregasse o jogo para Limeira. Quando jogou na panela de pressão. Não, Guilherme. Coloca o Sub-19, Sub-16. Coloca o teu filho pra jogar. Entregar a forma de falar, né? Coloca a molecada, então, pra disputar esse torneio e realmente dá prioridade pros jogos da NBA, pra disputa do Intercontinental. Como propriamente fez o Knicks no jogo, né? Colocou a garotada. Meteu um Sub-23 lá. Tá sendo contratada pra jogar. Mas o que chamou atenção também foi o triplo-duplo do Ricardo Fischer, né? Que fez lá mais de 10 rebotes, 10 pontos, 10 assistências, e esse é o marco, né? Parece que foi a única vez na vida que ele fez isso. Ele faz isso contra um time da NBA, né? Então Eu não gosto do basquetebol do Ricardo Fischer, talvez um dos únicos que não aprove, mas acho ele um jogador comum. Mas foi o grande momento dele. É o resultado. Sim. Mais algum tópico, Carlão? Não, eu só queria comentar um pouco a respeito da mudança de técnico no São Paulo, né? A saída do Osório. Rapaz, deu briga lá essa semana. Deu briga, parece que a coisa foi feia. Mas o que me chamou a atenção foi a contratação do Doriva. Né? Eu fico pensando como que ele vai enfrentar o Rogério Ceni. Até fui ver a idade. O Doriva tem 43 anos, o Rogério Ceni 42. Né? Será que o Rogério Ceni vai respeitar alguma ordem do Doriva? Eles devem ter jogado juntos. Eles jogaram juntos, né? O Doriva foi campeão mundial naquele time dos anos 90, do início. O Doriva vai para sua terceira equipe no campeonato. Porque ele começou no Vasco, foi para Ponte Preta e agora está no São Paulo. Eu já disse aqui que isso é uma indecência, não por parte dele, por parte da federação, da CBF, que permite que um treinador, durante a mesma temporada, durante o mesmo campeonato, possa alinhar para mais de um clube. Vai passeando pelos clubes. Isso em algumas ligas internacionais é proibido. O treinador ele pode alinhar para outro clube depois que o campeonato terminar. Se ele foi demitido, ele recebe salários do seu clube até o fim do campeonato. Se ele perde a demissão, ele está abrindo mão de receber o salário, mas não vai poder alinhar para outro clube enquanto o campeonato no qual ele estava não tiver terminado. Mas acho que seria interessante fazer um levantamento de quantos pontos técnicos ganham no campeonato, né? O quanto que o Doriva fez dirigindo a Ponte Preta, o Vasco da Gama e o São Paulo agora. A Ponte Preta ele conseguiu tirar a Ponte Preta, que estava próxima da zona de rebaixamento, e agora está próxima do top 5 lá. Quanto que o Marcelo Oliveira fez no Cruzeiro e no Palmeiras, quanto que o Luxemburgo fez, os vários anos que ele passou, quanto que o Cristóvão também Cristóvão, ex-técnico do Palmeiras, agora me fugiu o nome dele, que está no Flamengo agora. Oswaldo Oliveira. Né? Quantos pontos que ele fez no Palmeiras? Esqueceu do Oswaldo Oliveira, que estava no Palmeiras? Empacou. Mas veja, o Luxemburgo, aliás, ele mesmo sendo um personagem polêmico, ele diz que a classe de técnicos, o Muricy também diz isso, a classe de técnicos é tão desunida que ninguém fica muito solidário quando um treinador é demitido. Porque os treinadores permitem isso, e quando ele é demitido ele já vai assinar com outro clube, porque o outro também vai ser demitido. Então existe uma dança de cadeiras aí que se autossustenta. Eles estão sempre sendo demitidos e sendo recontratados logo depois. Eu acho que deveria haver algo um pouco mais organizado e impedir que um treinador alinhasse por mais de um clube na mesma competição. Realmente é algo para ser... Já falaram sobre essa possibilidade, mas algo para levar um pouquinho mais a sério, pensar aí para as próximas temporadas. Mas, Guilherme, acabou, Carlão? Acabei. Então vamos passar rapidinho para o Zeca, que hoje tem bastante debate. Um dos meus temas é justamente a presença do Osório como técnico do São Paulo. Eu acho que era um técnico promissor, que poderia trazer muitas novidades para o futebol brasileiro, mas acho que ele foi um fiasco do começo ao fim.
porque eu nunca vi um técnico que assim que assume, começa a dar indícios de que ele iria embora. Ou seja, é o técnico, pela primeira vez nos anos recentes da história do futebol brasileiro, é o primeiro técnico que não é ameaçado pelo clube de ser demitido. Ele ameaça o clube de pedir demissão. Então ele logo que assume vai dizer publicamente que as condições que o São Paulo havia lhe oferecido antes da contratação não eram as condições que ele encontrou assim que assumiu o cargo. Até porque entre ele aceitar a contratação pelo São Paulo e assumir, muitos jogadores do São Paulo começaram a ser negociados. E de fato, ele assume o São Paulo com um time desfigurado. Então isso, durante uns 2 meses, ele vinha se queixando. Olha, me prometeram uma coisa e me entregaram outra. Logo em seguida, começou o anúncio de que ele poderia rescindir contrato, porque estava sendo queimado pelo São Paulo, e que ele teria a sondagem do México. A sondagem da seleção mexicana. E aí fica aquele jogo de informações, né? Veicularam que a família dele estava contente em São Paulo e que não gostaria de sair de São Paulo. Eu acho que é para compensar um pouco o fato de que ele já tinha certo na sua cabeça de que iria para o México. O que ele tentou fazer, de maneira até um pouco mostrando consideração com o São Paulo, ele tentou alongar ao máximo a sua permanência no clube, tentou chegar até o fim da temporada. Quando viu que era inevitável a viagem dele para o México para assumir logo a seleção, ele acabou precipitando a sua saída. Vejam, no meio de uma competição importantíssima que o São Paulo tem, que é a Copa do Brasil, e se o São Paulo for campeão, ele até ficaria mais folgado com a disputa do Brasileiro, não precisaria se esforçar tanto de ficar entre na os 4 fase primeiros. final, né, Zeca? Porque são... Não, mais uma vez, é isso que eu 4 acho. jogos. Eu acho que ele que poderia trazer algo de novo para o futebol brasileiro, ele na verdade repetiu uma prática das piores que a gente tem aqui. Né? E acho que é uma pessoa competente, uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Mas eu acho que foi um fiasco eu concordo. Foi um fiasco até para o São Paulo, essa presença dele Acho no que clube. em todos os termos, até a questão do treinamento do futebol, da escalação, do comportamento dele como técnico, nas entrevistas você vê que ele é uma pessoa que tem uma inteligência talvez maior do que a média dos técnicos brasileiros, sabe se expressar. Realmente, o uma Osório... pessoa articulada que Sim. até se esforçava em tentar fazer uma comunicação em português, né? Aí saía um portunhol, assim, às vezes um pouco difícil para o público médio entender. Mas eu acho que o que falta no Brasil, no futebol especificamente, é um banho de técnicos estrangeiros. Nós não temos hoje, com muita presença, como já tivemos anteriormente. Havia o Aguirre no Internacional, mas são poucos os casos. E vejam, se a gente pegar as principais ligas europeias, a presença de técnicos estrangeiros nessas ligas é muito grande. A Inglaterra está cheia de técnicos, o português Mourinho no Chelsea, o francês Arsène Wenger no Arsenal, aí tem técnicos argentinos, técnicos italianos na Inglaterra, na Espanha a mesma coisa, o Mourinho, aliás, era técnico do Real Madrid até pouco tempo atrás, há vários técnicos portugueses no futebol espanhol. Na Alemanha, quem é o técnico principal do time alemão? O Bayern de Munique. Guardiola. Espanhol, catalão, né? Então no Brasil isso não acontece. Vejam, Portugal foi treinado pelo Filipão, um técnico estrangeiro. Uma coisa que foi bastante polêmica em Portugal, mas inovadora também. E o Brasil não consegue sequer manter um técnico de ponta no futebol brasileiro de clubes, quanto mais pensar na seleção brasileira. Mas se a gente pensar nos 2 treinadores estrangeiros que passaram esse ano, o Diego Aguirre fez um bom trabalho no Inter, né? Acabou sendo eliminado na semifinal da Libertadores, mas aí até então ele era gênio, que mesclava, colocava um time alternativo, conseguia chegar. Depois que perdeu do Guadalajara, virou um burro, né? Todo mundo crucificando o homem. E o Osório também teve até uma participação digna no São Paulo, né? Bom, a outra questão que eu queria lembrar é que na última quinta-feira o Brasil deu início à sua jornada nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, 2018. Nós gravamos esse programa na quinta tarde, portanto não sabemos qual foi o resultado do Chile-Brasil em Santiago. Que é treinado por um argentino? Mas o que me chamou a atenção nestas semanas que antecederam o início das eliminatórias, vocês devem ter acompanhado, foi uma série de campanhas publicitárias que a Globo colocou no ar, chamando para as eliminatórias. Então havia uma propaganda muito fanista, me lembrou até a época do regime militar, que dizia que o verde e amarelo era o orgulho do Brasil, que é o único time a única seleção que participou de todos os mundiais até hoje, isso deveria permanecer, então somos Brasil nessas eliminatórias. Acho que eles até se envergonharam dessa campanha e tiraram do ar e colocaram uma outra mais singela e muito mais apelativa, que vocês devem ter visto, é um quarto branco, cheio de bolas de futebol,
a bola da Copa de 70, aquela bola clássica dos gominhos brancos e pretos. Eu ia falar sobre isso, que me chamou a atenção a cor, né? Preto e branco, né? E até a hora que fecha a campanha, a Globo, o emblema da Globo, como que é? A Vênus prateada lá, ela é preta e branca também. Me chamou platinada. Aqui ficou prateado, ficou preto platinada. E branco. Mas ela ficou em preto e branco. Então, mas para quem não lembra da peça publicitária, é um quarto todo branco. Me lembra até aqueles quartos de reality shows de confinamento, né? Sim. É um quarto do branco e com um monte de bolas que são as bolas da Copa de 70, aquela clássica bola icônica dos gominhos pretos e brancos se alternando. Aí entram algumas crianças nesse quarto, né, nessa sala, e começam a brincar com a bola. Aquilo obviamente deve ter tido algumas câmeras que estavam ali colocadas, talvez escondidas, para registrar a manifestação espontânea das crianças. Mas o que chama atenção é esse apelo para a imagem infantil de adoração, porque está diante de um objeto lúdico que é a bola. E obviamente o que a peça publicitária quer fazer? Chamar atenção para as eliminatórias que começaram na última quinta-feira, dizendo que a Globo é Brasil. Então, eu não me lembro recentemente da Globo ter feito um esforço tão grande para divulgar as eliminatórias. É porque ela deve achar que o Brasil vai precisar desse apoio popular da torcida. A imagem tá desgastada, hein? Porque a imagem da seleção e da própria Globo com o futebol brasileiro tá muito... Mas eu repito, me chamou a atenção a logomarca em preto e branco. Preto e branco. Eu não me lembro de ter visto a primeira que você mencionou do verde e amarelo. Essa ficou pouco tempo, acho que eles até tiraram por vergonha. Pode ser que a Globo esteja em luto com o futebol brasileiro, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu diria que há um luto no futebol internacional, porque nesta quinta-feira havia a notícia de que o Messi, ele foi julgado, né? Parece que foi julgado até de maneira a mostrar que ele é responsável, pode ser preso, inclusive. Messi será julgado e pode ser preso. A Justiça da Espanha julgará atacante do Barça por fraude fiscal. E parece que o pai dele, assim como acontece com o Neymar Júnior, né? Que atribui todos os problemas de gestão das suas contas ao pai. Vejam, o Messi também está sendo acusado de sonegação fiscal. O pai já foi condenado. Aí, num dos processos, o Messi tinha sido excluído. Agora parece que a Procuradoria da República, lá, a Procuradoria-Geral da Espanha, incluiu novamente o Messi no processo, alegando que tem indícios de provas que ele tinha conhecimento da sonegação. Então ele vai ser novamente investigado, volta para o banco dos réus e pode até pegar uma pena de 22 meses. Então, além dos 2 que não vai ficar fora pela lesão, pode incluir mais 22 aí, Zé. Quem vai adorar é o Cristiano Ronaldo, porque são 2 anos que ele não vai ter competição para o melhor do mundo da FIFA. Mas vejam, nesta mesma semana, houve as acusações de que o Joseph Blatter, presidente da FIFA, teria que cumprir uma suspensão à frente da entidade, e o Michel Platini também. Michel Platini, que além de ser diretor da FIFA, é o presidente da UEFA, a Liga dos Clubes da Europa. E o principal candidato para a sucessão do Blatter. Então eu fico pensando, se a gente olhar para a política brasileira e ver que todos os agentes da política, a maior parte deles está envolvida em denúncias de corrupção, presidente da Câmara dos Deputados, né? Alguns agentes do governo, e de vários governos, não só do governo federal, a gente olha para o futebol, acontece a mesma coisa. Aí eu fico me perguntando o que o Zico quer com essa candidatura, que a gente nem sabe se ela é verdadeira ou não, à presidência da FIFA. Eu já falei aqui em programas anteriores que o Zico tem um problema de identidade. Ele não sabe se é ex-jogador, se ele é treinador, se ele é dirigente de clube, comentarista de futebol e agora dirigente esportivo. E eu não vejo o Zico como um possível agente da revolução do futebol mundial à frente da FIFA. Eu acho que primeiro ele tem que resolver o que ele quer fazer com o futebol. Ele quer ser treinador? Então que ele comece a abraçar isso como um projeto de vida. Ele quer ser comentarista? Ele quer ser dirigente de clube, como ele já tinha o CFZ no Rio de Janeiro? Decida-se. E eu não vejo no Zico uma liderança que possa aglutinar forças para ser essa alternativa de poder ao futebol mundial à frente da FIFA. Tá certo, você está sintonizado em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos então à matéria especial deste sábado. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. As torcidas organizadas estão presentes no mundo do futebol. Elas são associações de torcedores de um determinado clube. Atualmente existem cerca de 120 torcidas organizadas apenas no estado de São Paulo, segundo o site Organizadas Brasil.
Os primeiros registros datam dos anos de 1930. O historiador e professor da Fundação Getúlio Vargas, Bernardo Buarque de Holanda, fala quando o termo torcidas organizadas e uniformizadas surgiu nos jornais. Ela aparece no vocabulário do jornalismo brasileiro nos anos 30 e nos anos 40. Nos anos 40 que é formalmente a criação das torcidas organizadas e uniformizadas, porque elas surgem quase que hegemonicamente através do apoio do clube à criação de um tipo de animação dentro dos estádios que levasse a música, que levasse esse novo vestuário, ou seja, o uniforme do jogador de futebol passa a ser o uniforme do torcedor, por isso uniformizadas e organizado, porque justamente nos anos 30 e anos 40 começam a surgir os grandes estádios com o efeito do profissionalismo, que vai fazer com que precisasse organizar essa plateia. O movimento de migração interna no país, naquele período, também gerou um grande fluxo de torcedores. O comportamento das torcidas passa a ser motivo de preocupação do Estado. Bernardo diz que, num primeiro momento, as torcidas tinham caráter fiscalizador. Então é muito interessante que a torcida organizada surge com um princípio quase que adestrador. E aí, nesse sentido, ela está ligada a alguns princípios que nortearam o Estado Novo. Então, no Rio de Janeiro a gente tem a charanga em 42, em São Paulo havia tido a TUSP em 1940, que é o desdobramento do Grêmio São Paulino. São pequenos grupos de torcedores, de 15, 20 torcedores, muitos deles associados aos clubes, que vão formalizar essa instância, esse segmento dentro da paisagem dos estádios, chamados torcidas organizadas. Quase que com esse sentido, em princípio, de contenção, ou seja, vamos conter os excessos das massas que podem se valer das multidões que chegaram aos esportes para cometer desordens e transtornos. Já no final da década de 60, houve uma grande ruptura no formato das torcidas organizadas, se aproximando da configuração atual. A própria expressão jovem foi uma forma de dialogar com esse período. Houve a absorção de alguns princípios da juventude da época, então, de fato, a postura que reivindicaram nessa retórica de formar um novo grupo de torcedores organizados tinha a ver com a ideia de não submissão, agora de uma postura mais rebelde, mais contestatória, capaz de desenvolver um espírito crítico em relação àquela primeira geração. Então, é claro que muita coisa continuou do que tinha e muita coisa mudou, mas na retórica, na mudança de paradigma, esse contexto efervescente dos anos 60 foi absorvido por esses jovens que ou instauram dissidências na torcida única ou criam uma torcida a partir do zero. A torcida jovem do Flamengo, criada em 1967, foi uma dissidência da antiga charanga. Já a Gaviões da Fiel, do Corinthians, surgiu em 1969 para combater o então presidente do clube, Vadielu. Em 1971 é criado o Campeonato Brasileiro, integrando as diferentes regiões do país. Tiveram inícios as viagens das torcidas organizadas pelo Brasil, também chamadas de caravanas, como explica o historiador Bernardo Buarque de Holanda. Vai criar o fenômeno das caravanas, que até então eram isoladas e sistemáticas e passam a ser orgânicas ao mundo do futebol. Então as torcidas começam a ter uma vivência para além dos 90 minutos de jogo, começam a criar uma sociabilidade interna entre seus integrantes e também começam a desenvolver uma série de relações paralelas ao futebol que envolvem amizades, relacionamentos com outros grupos, que vão para além da própria vida esportiva. E tudo isso vai sendo formatado nos anos 70 com o Campeonato Brasileiro, com as caravanas e com esse novo espaço de sociabilidade que a juventude encontra a partir do futebol. As torcidas organizadas passam a ser uma forma de sociabilização. Em sua maioria, são compostas por jovens. A equipe do Observatório do Esporte também conversou com a professora e pesquisadora sobre futebol e violência da Unicamp, Heloísa Helena Baldi Reis. Ela fala da importância das torcidas para seus integrantes. As expectativas,
os anseios e as realizações que as torcidas organizadas propiciam, na verdade, é o vazio que o Estado propiciou. E aí a torcida organizada passa a ser tudo na vida desse indivíduo. É lá que ele tem o amigo, é lá que ele se sente seguro, é lá que ele tem prazer. É lá que ele quer ficar. E aí, você compreender isso é importantíssimo, você enquanto um agente social ou enquanto um agente do Estado, porque aí o Estado tem que saber o que é que ele pode fazer, o que ele deve fazer, com uma juventude que já fez o que é mais complicado para o Estado, se reuniu. As torcidas organizadas absorvem aspectos da sociedade, principalmente as questões relacionadas à violência. De acordo com o relatório do governo federal, o mapa da violência mostra que o Brasil teve mais de 56 mil homicídios em 2012. A reportagem do Observatório do Esporte entrevistou também o presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, André Azevedo. A seguir, ele fala como a sociedade enxerga as torcidas organizadas. Na realidade, parece que a gente está falando de um segmento que é diferente do nosso país, e não é. Torcida organizada é mais do mesmo. Todos os problemas que a torcida tem, ela absorve do quê? De uma sociedade ruim, de uma sociedade corrupta, de uma sociedade violenta e de uma sociedade sem educação. Se você vive numa sociedade assim, por que você esperaria que a torcida agisse de forma diferente? O que me incomoda é isso, as pessoas acharem que o problema está em torcida organizada. Nossa, que absurdo, briga na televisão, morte. Não é isso que a gente está envolto todos os dias? De acordo com matéria do jornal esportivo Lance, são mais de 270 mortes ligadas ao futebol desde 1988. O momento de intensificação das brigas entre torcidas aconteceu na passagem dos anos 70 para 80. Junto com o crescimento numérico de seus integrantes, aumentou também a violência, como diz o historiador Bernardo Buarque de Holanda. O crescimento dessas torcidas nos anos 80, com a sedução que essas torcidas trouxeram pelo apelo que os símbolos da violência carregavam consigo. Para uma juventude que passa a identificar na força do grupo uma forma de autoidentificação. Isso fez com que essas torcidas que eram de 100, 150, 200 componentes, eram grupos bastante restritos, explodissem em força numérica. Além de conflitos entre organizadas, um dos fatores que agrava a violência é o despreparo policial. Para a pesquisadora sobre violência no futebol, Heloísa Helena, os cursos preparatórios de policiais deveriam dar maior atenção para conhecimentos de sociologia e psicologia. Para que ele entenda a exaltação do indivíduo durante o espetáculo e da massa, e que ele perceba e saiba diferenciar o que é exaltação típica de um esporte e quais são os limites das manifestações da torcida que podem desencadear em violência. Mas o problema do despreparo policial se agrava porque eles usam armas e porque eles não são vistos pela população como agentes que estão ali para proteger, né? Eles são vistos muitas vezes como agentes que estão ali para agredir a população. Então a polícia é um alvo das torcidas, assim como as torcidas é um alvo da polícia. Em 1988, o então presidente da torcida organizada Mancha Verde, do Palmeiras, Cléo Sóstenes, foi assassinado. Segundo o historiador Bernardo Buarque de Holanda, o processo de criminalização das torcidas organizadas ganha força nesse momento. Em 1995, São Paulo e Palmeiras disputavam a final da extinta Supercopa de Futebol Júnior no estádio do Pacaembu. Após a vitória palmeirense por 1-0, teve início uma confusão generalizada entre as duas torcidas. As cenas de enfrentamento foram transmitidas ao vivo pela televisão, que culminou em 102 feridos e na morte do São Paulino Márcio Gasparim, de apenas 16 anos. Devido ao incidente, as torcidas organizadas chegaram a ser banidas dos estádios, mas não teve efeito. A sociedade passou a enxergar as torcidas organizadas como algo danoso. Para o jornalista Mauro César Pereira, dos canais por assinatura ESPN, vários elementos contribuem para essa interpretação negativa. Parte é culpa das torcidas, de fato
se envolvem em muita confusão muitas vezes, né, parte delas. Parte aí é de um certo oba-oba, isso sempre foi assim na imprensa, até fora do Brasil. No auge do hooliganismo na Inglaterra, jornais mais populares faziam muito sensacionalismo por intermédio das brigas de torcida. E também por um certo desconhecimento da imprensa esportiva com relação ao assunto. A imprensa acompanha o assunto de forma muito distante, não entende, não conhece e parte muitas vezes para a generalização, né? Rotula todos os torcedores organizados como se fosse todo mundo bandido, que é mais fácil do que tentar entender o que se passa nesse universo. Essa forma de abordagem da mídia também é estudada pelas universidades. Conversamos com o professor de jornalismo da Unesp, Juarez Xavier. Juarez diz que há um esvaziamento no debate sobre torcidas organizadas por parte da imprensa esportiva. Ela abriu mão de fazer jornalismo. Isso acho que prejudica bastante, né? Porque a cobertura que se faz não é uma cobertura sobre a natureza das torcidas organizadas, a forma com que elas estão organizadas hoje, o papel que elas têm junto ao clube, o papel que elas têm junto aos jogadores. Não faz essa discussão, não faz esse debate. Parece que elas são os grandes responsáveis pela ausência de pessoas no campo de futebol. Então esse tipo de cobertura acho que é ruim. Ela retroalimenta um preconceito em relação às torcidas organizadas e não ajuda a resolver o problema. Se um jornalista diz que torcida organizada X está ligada ao crime organizado, cabe a ele investigar isso, né, e contribuir para a superação desses problemas. A falta de debate reflete no pensamento de que é necessário a extinção das organizadas. O jornalista da ESPN, Mauro César, fala que esse pensamento é ingênuo e não acredita ser essa a solução. Você acha que as pessoas que são envolvidas em torcida organizada vão simplesmente deixar de se organizar, de se reunir, né? Vão abrir mão daquele grupo ao qual elas pertencem e aquela rotina que para elas é importante nas vidas delas, porque alguém proibiu? Então a proibição ela não resolve. Ela até piora um pouco as coisas, porque ela empurra para a clandestinidade. Se você tiver um grupo de torcedores de determinado clube e eles não são ligados a nenhuma organizada e estão envolvidos numa grande confusão, você não tem nem como identificar que grupo é aquele, quem são os líderes, quem comandou, nada. A coisa fica mais anárquica, em tese, e até mais difícil combater. Para a professora da Unicamp, Heloísa Helena, ao invés da extinção das torcidas organizadas, é necessário trazer seus integrantes para o debate. É o que fala a professora Heloísa Helena. Na medida em que o Estado não considera que aquele grupo de pessoas que sofrerão o planejamento e a política de prevenção deva participar da construção dessa política, a gente está entendendo que é um Estado opressor que quer adotar medidas, né? A gente fala de cima para baixo, sem entender bem o problema e sem trazer para a resolução do problema aquele que vai ser mais afetado. Se você vai fazer um tipo de regra, é importante que os agentes que estarão sendo vigiados por essa regra, eles participem da construção, porque aí a regra para eles é legítima e eles conseguem, então, criar mecanismos de autocontrole e de autovigilância, né? Em fevereiro deste ano, o ministro do Esporte, George Hilton, se reuniu com representantes da Associação Nacional das Torcidas Organizadas para discutir combate à violência no futebol. A Anatorg, como é conhecida a associação, foi fundada no final de 2014. A equipe do Observatório do Esporte conversou com André Azevedo, presidente da associação, que fala sobre os objetivos dela. A Anatorg é uma Associação Nacional das Torcidas Organizadas, né, que veio com dois intuitos, na realidade. Um de fazer uma política interna que a gente diz é dentre as próprias torcidas, porque ao longo dos anos a rivalidade que surgiu dentre elas permitiu que fosse um dos poucos segmentos no Brasil que não se dialoga, que não se luta pelas mesmas causas, né? Então a nossa ideia também além de defender a classe aos olhos do poder público, da própria sociedade, é de fazer essa política interna para que a gente coloque regras e que tenha um comportamento mais aceitável. E a outra foi essa que eu mencionei agora, que é fazer essa política externa, que é uma defesa de algumas arbitrariedades que a gente entende que acontece com torcida, porque a generalização em qualquer segmento é burra, e é uma coisa que acontece. Eles lutam pela defesa da instituição e não do indivíduo, como afirma André. A Anatorg ela só defende a instituição.
Vamos supor que amanhã uma torcida do Palmeiras, vou dar um exemplo aqui, uma torcida do Palmeiras se envolva numa briga. Nós vamos continuar defendendo a instituição, mas nunca defender o infrator. Nós queremos que o poder público investigue, prenda e puna o infrator. A Anatorg, ela não defende o torcedor, e sim a torcida. O professor de jornalismo da Unesp, Juarez Xavier, fez parte da torcida organizada do Corinthians, chamada Até a Morte, nos anos 70. Ele se filiou à torcida para assistir ao jogo entre Corinthians e Fluminense, na famosa invasão corintiana de 1976, no Maracanã. Juarez diz que as organizadas se modificaram muito desde sua época. Uma das principais causas dessa modificação foi a dimensão que elas atingiram. Eu acho legal a participação das torcidas. Eu acho ruim não poder entrar no estádio com bandeirão, eu sempre achei isso muito legal. Na época de estádio, de clássicos, né, nos anos 70, 80, nos anos 90, era muito legal você ver o estádio com aquelas bandeiras. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a extinção das torcidas não resolveria o problema. Eu acho que precisa mudar a torcida no formato que ela tem hoje. O formato que as torcidas têm hoje favorece as torcidas existirem para elas mesmas. Precisa fazer grana, precisa ter relações promíscuas com grupos organizados da sociedade, com a direção do time de futebol, mas extinção acho que não é a alternativa. Acho que a alternativa seria reorganizar as torcidas, remodelarem as torcidas. Bom, antes da gente debater um pouco a respeito das torcidas organizadas, vamos aos agradecimentos deste sábado, né? Agradecendo ao historiador e professor da Fundação Getúlio Vargas, o Bernardo Buarque de Holanda, também a professora e pesquisadora sobre futebol e violência da Unicamp, Heloísa Helena Baldi Reis, ao jornalista dos canais ESPN, o Mauro César Pereira, e também agradecendo o professor de jornalismo aqui da Unesp de Bauru, Juarez Xavier, e ao presidente da Associação de Torcidas Organizadas do Brasil, o André Azevedo. Conosco agora para falar um pouco mais desse conteúdo, o Leonardo Guerino, o Thiago Pavini e também o nosso diretor, né? Dando o ar da graça, o Fábio Fleury, mas o diretor fica para daqui a pouco. Vamos começar com o Thiago Pavini. Claro que o Carlo Napolitano continua conosco, né? Evidentemente, desde o começo do programa, mas começando com o Thiago Pavini. Thiago, primeiro, antes da gente debater propriamente sobre as organizadas, eu queria que você começasse falando como foi produzir esse conteúdo, esse material, até porque muito do que vocês gravaram, né, você, o Leonardo, não pôde ser aproveitado. Foi extenso, né, esse conteúdo. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Realmente, eu e o Leonardo tivemos... Foi uma matéria muito prazerosa de se fazer, só que ao mesmo tempo ela foi muito trabalhosa também, porque na verdade nós conseguimos mais de 2 horas de sonora de nossos entrevistados. Foram 5 entrevistados ao todo, né? Então, e essas 2 horas de entrevista nós resumimos em apenas 10 minutos. Então, esse trabalho de edição chega até a dar uma dor no coração, porque muito material bacana acabou ficando de fora realmente. Só que não prejudicou a matéria, acreditamos que ficou uma coisa legal de se ouvir. A respeito da matéria, eu acho que seria bacana destacar 2 pontos. O primeiro é a respeito da relação do jovem com as torcidas organizadas, né? Quando a Heloísa ela fala que as torcidas organizadas passam a ser tudo na vida de um jovem, eu me lembrei do que aconteceu esse ano com a Pavilhão 9, que teve um jovem que morreu, né? E quando os familiares dele foram entrevistados, eles falaram que a Pavilhão 9 era tudo na vida dele, né? Então, realmente, as torcidas organizadas passam a cumprir um papel muito importante dentro da vida do jovem, de se sociabilizar com outros elementos da sociedade, né? O que a gente percebeu também que as torcidas elas têm uma forma de agregação que não tem, não segrega as diferentes classes da sociedade. Então é uma forma bacana de se interpretar as torcidas organizadas. Ao mesmo tempo, como o Juarez falou, o jornalismo ele tem que se pautar de assuntos verdadeiros, né? Então quando existe uma denúncia sobre uma relação das torcidas organizadas, relações promíscuas, né, perversas com outros grupos organizados da sociedade, é preciso que haja provas. E foi o que fez a repórter Gabriela Pereira, da ESPN, em 2013,
quando ela deu uma matéria falando a respeito da ligação da torcida jovem do Flamengo com o tráfico de drogas, com certos grupos de milícia. Então ela se utilizou de uma investigação da Polícia Civil e conseguiu fazer essa matéria fazendo uma comprovação do que havia falado, né? Então não ficou naquela questão de generalização das torcidas organizadas. E eu gostaria de terminar falando a respeito de que o Bernardo Buarque de Holanda, ele falou pra gente que nos anos 70 as torcidas organizadas passaram a ter um caráter meio que de sindicatos, a lutar pelos interesses dos torcedores. E é legal porque esse ano a Mancha Verde fez um protesto para tentar diminuir os ingressos a respeito do alto preço dos ingressos no estádio do Palmeiras, né? Então eles fizeram um protesto e ficaram calados durante o jogo. E os outros torcedores acharam isso muito ruim, não conseguiram entender que a Mancha Verde estava lutando por um bem de todos os torcedores, né? Então esse caráter de sindicato, eles estão presentes sim nas torcidas organizadas. Claro que tem os aspectos que foi dito na matéria de violência e tudo mais, mas acho que a gente tem que olhar dessas duas formas também a torcida organizada, não só generalizar e olhar como algo negativo, né? Eu acho que a matéria ficou bem interessante também, Thiago e Leonardo. E assim, a gente tem um pouco que até questionar os nossos entrevistados. Por exemplo, eu gostei muito da segunda fala do André Azevedo, falando sobre o respeito à torcida, à instituição e não à proteção ao torcedor em si quando envolvido em atos criminosos. Só que eu acho que ele não justifica muito a primeira fala dele quando ele diz que as torcidas uniformizadas representam a sociedade, que a sociedade é violenta, é corrupta, então isso se reflete lá. As torcidas organizadas, pontuaram bem na matéria, são associações. E associações geralmente têm um caráter não lucrativo, têm um caráter cultural, educativo, esportivo, então não condiz com uma associação atos violentos, né? Então acho que deve ser feito mesmo expurgo do mau elemento dentro das torcidas organizadas, mas não justifica atos de violência porque a sociedade nossa é violenta, não é? Então acho que o André Azevedo nessa oportunidade ele foi um pouco infeliz, muito embora esteja defendendo o interesse até quase que sindical por ele ser o presidente da associação, né? E eu achei bem legal também a sua relação com a torcida do Palmeiras, de ter essa defesa, quer dizer, uma defesa de um direito, né? O direito de ter um ingresso mais barato, acessível para uma coletividade maior de pessoas. Queria fazer aqui uma colocação. Hoje em dia, pelo menos na minha percepção, o torcedor ele cria um vínculo com a torcida muito mais do que o seu time. Então parece que é muito mais importante ser da Gaviões, ser da camisa 12 e o jogo vai correndo. Eles estão mais preocupados em cantar, dançar, reclamar, e quantas gritar rixas gol, que a gente vê também entre torcidas do mesmo time? Também, porque, como disse o Bernardo, o historiador, desde os anos 40, 50, daí principalmente nos anos 70, a maioria das torcidas nasceu de dissidência. A camisa 12, só um detalhe, a Gaviões nasceu em 1969, a camisa 12 em 1971. Sabe quem fundou a camisa 12? O sócio número 2 da Gaviões, que por questões políticas com o clube, o Corinthians da presidência, resolveu montar outra torcida e que logo ganhou 300, 400 adeptos, né? Fleury, essa questão das torcidas que acho que dão mais atenção para a própria torcida do que para o time, acho que isso fica evidente até no uso da camiseta, né? As torcidas usam a camiseta da torcida, né, e não do clube. E a gente sabe que hoje a compra de camisetas do clube é uma fonte de receita. Então o torcedor está dando dinheiro pro Corinthians, né, ou melhor, para Gaviões da Fiel, para Mancha, Alviverde, para Galunáticos lá de Jaú, e não para os times de futebol que eles torcem. Então acho que foi bem colocado aí pelo Fleury essa questão. Quero ouvir também o Leonardo? Pois não, antes você, Fleury. Não, para ver como uma coisa é antiga, eu pesquisei aqui nos jornais, em 1976, a Gaviões já tinha 2.300 sócios. Em 1976. E foi esse jornal que você trouxe? É claro que o ouvinte não tem aqui acesso, tem uma, né? uma curiosidade, eu trouxe aqui um jornal que eu comprei num sebo, que é o número 0 do Jornal da Gaviões da Fiel. Em 1977 eles lançaram um jornal interno, tá? Não é comercial, foi para a própria torcida. Nesse jornal, eles são assuntos bem leves, de torcedores falando do seu amor pelo clube, o editorial fala do que a torcida pretende, e tem uma frase interessante que eles falam, que para reforçar o que o Napolitano disse, o que foi dito aqui, que sendo torcedor de uma organizada, o corintiano não é mais um torcedor comum, então ele passa a ter mais
força política ou, né, nessa Passa a participar mais. E até de voz, né? Porque uma pessoa falando isso é uma coisa, um grupo de 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 pessoas falando já é um... E nessa época, Gaviões tinham 33 sócios que estavam no Conselho Deliberativo do Corinthians. Então eles já agiam politicamente, sim, dentro do clube. Já tinha essa força. Bom, a gente ouviu um dos produtores dessa matéria, que é o Thiago Pavini. Eu quero ouvir também o Guerino, Leonardo Guerino. Leonardo, é difícil até, eu quero que você fale, claro, das suas impressões também, mas um tema que eu queria colocar para toda a mesa, é difícil a gente ver isso nos programas esportivos por aí, né? Debater, falar um pouco mais de torcida organizada. Geralmente passa batido, só quando tem alguma tragédia que o pessoal lembra por alguns minutos, depois já descartam novamente. Mas um debate profundo a gente não vê. E como aqui o Observatório do Esporte, né, a gente tem que analisar também como isso é visto, como determinados assuntos são vistos pela mídia em geral, isso a gente praticamente não vê, né? Olá, Guilherme, olá a todos os amigos da mesa, olá também aos ouvintes da Rádio Unesp FM. De fato, e é uma das coisas que foram mais cobradas pelos nossos entrevistados, esse debate inexistente na mídia. Tanto Juarez Xavier, professor da Unesp, quanto o André Azevedo, presidente da Anatorg, cobraram isso, e que sempre a mídia retrata as torcidas organizadas como algo negativo, tanto para os clubes como para todas as pessoas que estão no estádio. Que também há fatos que os próprios jornalistas condenam as torcidas organizadas. Por exemplo, o Flávio Prado, que é um jornalista da Gazeta, ele tem a opinião de que as torcidas organizadas deveriam ser banidas, e foi muito rebatido também por outras pessoas e pelos nossos entrevistados, inclusive. Outra coisa também importante de se destacar, o Thiago disse, essa inclusão social que existe entre as torcidas, sem discriminação de cor ou de classe social, realmente é uma nova família para outras pessoas. Talvez por isso que seja tão forte a ligação existente entre os torcedores e as torcidas organizadas. Isso é legal, acho que, e também, não concordando com o Flávio Prado, acho que não adianta proibir. O Mauro César, jornalista da ESPN, ele disse que não adianta proibir porque elas reaparecem de uma outra forma. Muitas vezes até numa nomenclatura parecida, né, com um nome bem parecido. No episódio que vocês comentaram aí, na reportagem de 95, que envolveu a morte de um torcedor de São Paulo, a consequência foi a extinção de uma torcida do Palmeiras, da Mancha Verde. Daí ela volta com o nome de Mancha Alviverde, quer dizer, dá na mesma, são as mesmas pessoas, o mesmo presidente, os mesmos diretores, ela só volta com outro nome, então não adianta banir, né? E concordo muito com o Juarez, né? As torcidas organizadas, elas fazem parte do espetáculo. Era muito legal mesmo assistir um jogo no final dos anos 70, nos anos 80, quando a torcida levava bandeira, instrumento de som, né, bumbo. Isso era muito legal, quer dizer, faz parte do espetáculo. Muito embora eles estejam olhando para o jogo, Fleury, mas isso, para quem está assistindo pelo menos no estádio ou até na televisão, o espetáculo fica mais interessante, fica mais agradável. Né? Então acho que banir, excluir, expulsar não é o caminho, até pelo esse fator humano. Mas das pessoas encontrarem um local de acolhimento que talvez as pessoas não tenham em outros locais da sociedade e tem na torcida organizada. Até porque, de fato, é inviável esse banimento. Por quê? Através das nossas pesquisas, vimos que existe mais de 670 torcidas organizadas no Brasil. Como que é possível banir todas essas torcidas de frequentar o estádio? Como seria possível? Seria totalmente prejudicial ao futebol em si. Não existe isso. Seria impossível, inviável. Napolitano, é o que você disse, só reforçando, para mim esse vínculo que o torcedor cria da sua torcida organizada é bacana, mas eu acho que o excesso é um desvio, porque o principal é o futebol. Então, quando a torcida passa a ser mais importante do que o jogo de futebol, daí para mim é um desvio que tem que ser estudado. Perdeu o foco, né? Perdeu o foco. E nós não podemos esquecer também que daí talvez teríamos que entrevistar um antropólogo para falar da natureza humana, de que esse indivíduo sozinho é bonzinho, mas esse indivíduo com 2, 3, 4, 10, 15, normalmente se transforma. Infelizmente, né? E se tem um álcool no meio, se tem outro componente no meio, uma raiva, uma rixa no meio, essas pessoas se transformam. Então, eu acho interessante a questão do presidente da Associação das Torcidas em respeitar, defender a instituição
e deixar o indivíduo para o Estado. O Estado resolva, só que o Estado tem que resolver, tem que identificar, tem que prender e deixar preso, porque senão é fácil, eu sei que eu posso ir lá brigar, bater e já eu sou solto. Quem frequentou o Pacaembu nos anos 70, 80, como eu frequentei, eu lembro que tinha algumas brigas na torcida, levavam o cara lá embaixo e na saída você via ele saindo, lá no Pacaembu, né? Onde tem os alambrados e tal. Então resolvia ali, tinha um policial ali, um delegado, não sei, mas resolvia ali não. O cara que fez confusão, que prejudicou o espetáculo, né? Que causou algum temor para os outros, né? Algum perigo para os outros, tem que ser preso. E então, atualmente eles colocam que a pessoa que arruma confusão, por exemplo, no estádio, ela tem que cumprir uma suspensão, digamos, não pode frequentar o estádio nos jogos do seu time. E a gente vê tantos e tantos exemplos circulando pela internet de pessoas que debocham disso ainda, né? Porque não há uma fiscalização também na porta do estádio para checar quem é que está comprando ingresso, se esse cidadão pode ou não entrar no estádio para assistir o jogo. É difícil fazer a fiscalização da E da posso punição. só mais uma coisa, lembrando os anos 70, né, e inclusive numa pesquisa também em jornal, do jornal Coração, que foi um jornal feito para a torcida do Corinthians, nessa época, nos anos 70, você tem o nascimento de várias pequenas torcidas e torcidas médias. Foi um boom nos anos 70, era legal você ter uma identidade na rua, no bairro, na sua cidade, com os seus amigos jovens de escola, numa torcidinha. Eu mesmo tive uma torcidinha, que eram de 6, 10 pessoas, que eram da escola, que se teve o criativo nome de Suatimão, que passava aquele seriado. Como SWAT, é que é? Suatimão, eu vou explicar por quê. Por favor. SWAT com U, que era Sempre Unidos Amigos do Timão. Que beleza, hein? E eram 6, 10, nós tínhamos bandeira, nós íamos de ônibus carregando aquele PVC, que era, né, a haste da bandeira. Então tinha uma vaidade nisso, tinha uma empolgação em ser de uma torcida organizada, de montar uma torcida naquela organizada. época não existia nem PVC, meu amigo. Devia ser um bambu mesmo. E só reforçando que o Juarez falou a verdade aqui, nesse jornal aqui que eu trouxe do Coração, de número 49, de 77, de 14/10/77, tem aqui na página, vamos ver, página 17, o nascimento da até a morte. Tem uma materinha falando de como nasceu, qual o objetivo, quem é o presidente, quem são os fundadores e tal. O nome do Juarez não tá aqui, porque ele devia ser bem jovem, pequenininho, lá sei eu quantos anos ele tinha, mas a torcida existiu e tá aqui a prova aqui nos documentos. Agora um caos, né? O Juarez, ele contou pra gente que ele deixou a torcida até a morte a partir do momento que ele começou a perceber que ele estava se importando mais com a torcida do que com o Corinthians. Então ele foi assistir um jogo do Corinthians e Santos, se eu não me engano, no Pacaembu, e ele chegou em casa, a mãe dele perguntou: ô Juarez, quanto que foi o jogo? E ele não sabia quanto que tinha sido o jogo. Então o jogo acabou sendo torneio secundário. Então ele parou e pensou: é o momento de eu sair da torcida, porque eu tô começando a inverter a situação. E isso, né? Não tá dando certo. Pois é. E eu queria só terminar aqui a minha fala, contribuir também com a ajuda do Leonardo, porque eu acho que as torcidas torcidas organizadas é um tema tão abrangente que talvez devesse haver uma diferenciação entre torcidas organizadas do interior e torcidas organizadas da capital. Colocar até pelo horário, né? A gente sabe que estamos chegando perto do fim do programa, mas são outros desdobramentos. As torcidas organizadas no interior, fora do Brasil, há um outro olhar também, né? As torcidas organizadas falando de forma internacional. Também esse movimento das torcidas organizadas para o carnaval, que tem se tornado bastante comum. São várias vertentes, né, Thiago? E aí, com certeza, e aí entra o fato que o Juarez comentou, se eu não me engano, a respeito de que um dos problemas das organizadas foi a dimensão que elas tomaram a partir dos anos, né? Então elas foram se tornando algo muito grande, e aí foi dando margem a ter relações perversas com outros grupos da sociedade, ter maior influência dentro dos próprios times de futebol. O Leonardo, ele conversou com um integrante da torcida do Botafogo de Ribeirão, né? Vou dizer, é mais fácil controlar os 5 amigos do Fleury da torcida dele do que 29 mil torcedores da Gaviões. Pois é. Eu conversei com o presidente da Fiel Força Tricolor, o João Paulo Piva. Na nossa conversa, ele estava falando que existe uma grande diferença na forma que a mídia da capital e a mídia do interior retratam as torcidas. Ele fala que a mídia do interior trata as torcidas de uma maneira mais suave, mais agradável.
enquanto as torcidas, a mídia da capital condena totalmente, sempre focando na briga, e nós sabemos bem disso, tanto quando assistimos o Globo Esporte ou mesmo o Jogo Aberto, vemos que sempre que aparece uma matéria de torcida organizada, é delas tendo confusão. E por isso que eu gostaria também, eu não gosto de generalizar, né? Até pra gente encerrar o assunto, porque às vezes falam de torcidas organizadas e muita gente já define como, são bandidos, vagabundos. Se a gente puxar pro interior, por exemplo, aqui em Bauru, a gente tem um exemplo claro disso. A Sangue Rubro, com o movimento Avante Rubro, o que a torcida tem feito para tentar ajudar o Noroeste a se reerguer na 4ª divisão, e a gente que frequenta o estádio, eu trabalho em várias partidas do Esporte Clube Noroeste, a gente sabe, na história da Sangue Rubro, nos anos anteriores, algum problema, já deve ter acontecido, evidentemente, mas a essência desse pessoal que faz parte dessa torcida está ali para ajudar, para contribuir, para acrescentar algo para o Noroeste, e não para arrumar confusão, para ir atrás de briga, para viajar para bater em alguém, enfim. Então você não pode taxar como toda a torcida organizada, esse pessoal que participa é tudo vagabundo, vândalo. Acho que não é por aí. Não dá pra... Às vezes faz mais até que a própria diretoria do clube, né? E algo bacana das torcidas organizadas é as caravanas, né? Que foi citado nas matérias. Eu já participei de algumas caravanas para ver o 15 de Jaú, já fui para algumas cidades, e as caravanas é algo muito legal. Tem pessoas que preferem assistir jogos fora de casa, né, para acompanhar o seu time, do que dentro de casa, porque falam que é uma atmosfera mais bacana, porque é um clima muito legal. Então eu gostaria de deixar aqui que as caravanas é algo muito simpático. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, enquanto o Heitor Facini curte suas férias, né? Então fizemos às vezes também do Heitor Facini na matéria da semana. Comentários de Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem com Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.